Olá, meu nome é Alissa Carvalho e nessa edição do Diálogo nós vamos conversar sobre convivência com o semiárido. Para falar sobre o assunto, convidamos a pedagoga Laide Reggiacena, que pesquisa a temática, e também o professor Expedito Danúzio, que dá aula no curso de Zootecnia do campus de Crato do IFCE e é especialista na área de meteorologia. Para começar, a nossa pergunta é bem básica. Régia, grande parte da região Nordeste é considerada semiárido. Quais são as definições para isso? Que critérios são utilizados? Isso mesmo, Alice. Assim, são 62% do território nordestino que faz parte da região semiárida. Antes, durante muito tempo, foi considerado apenas o critério pluviométrico anual, a quantidade de chuva que caía, né, na região durante o ano. Mas aí, ao longo do tempo, com algumas pesquisas, alguns diálogos, algumas análises, especialmente em 2005, isso mudou, né? A partir de um estudo dos ministérios e um estudo também dos movimentos e organizações da sociedade civil, achou-se por bem agora priorizar 3 critérios para definir melhor as regiões semiáridas, né? Quais são os municípios que fazem parte do semiárido. Então, foram definidos 3 critérios. O primeiro deles é o índice pluviométrico anual, uma média de mais ou menos 800 milímetros, a quantidade de chuva, né, que cai durante o ano, ser de 800 milímetros, uma média. O segundo critério é o índice de aridez de 0,5, né, cálculo de um balanço hídrico entre a quantidade de chuva que cai durante o ano e também a evapotranspiração, isso considerando de 1961 a 1990. E o outro é o risco de seca maior que 60%, né, tomando por base o período aí de 1970 a 1990 também. Então, com esses critérios, houve uma reformulação do próprio mapa do semiárido, né? Passam além da maioria dos estados do Nordeste integrarem o semiárido, também integra o semiárido os municípios da parte norte de Minas Gerais. Então, é bem significativo essa mudança, porque dos 1.135 municípios que compõem o próprio semiárido, uma dessas 3 características que eu falei agora há pouco, esses municípios terão pelo menos uma dessas características. E, assim, alguns deles até mais de uma característica, né? Então, o semiárido representa 62% do território nordestino e 11,39% do território nacional. Inclusive, algumas cidades aqui do Ceará, da região norte, que não faziam parte da região semiárida, começaram, assim, em função desses critérios, serem incluídas na área semiárida aqui da região Nordeste. Algumas cidades perto de Sobral, Zona Norte principalmente, acredito que esse fato deve ser em função da chuva, né, da pluviosidade. E outras características, como desertificação, então começaram a integrar também. Não faziam parte antes, mas agora já fazem parte. Então, nesse caso, mesmo áreas de serra, como é o nosso caso aqui na Chapada do Araripe, podem fazer parte da região semiárida, né? A questão da Chapada, aqui o nosso caso, a região norte, estão dentro da área considerada semiárida em função de características da vegetação, né, que são plantas com altura de até 5 metros, características do solo. Então, quando, mesmo sendo a serra, mas ela tendo essas características de vegetação e tipo de solo, elas integram a região semiárida. Continuando um pouquinho esse tema, professor, quais são as características da vegetação e do clima dessa região? O clima, a característica é quente e seco, né? Com chuvas até 800 milímetros, em algumas regiões até 400, né? Muito abaixo dessa média. Umidade baixa, né? E com isso temperaturas altas. Então essas são as características do clima, né? Das condições climáticas do semiárido. A vegetação, como eu falei, são plantas que alcançam até 5 metros de altura com folhas que caem na época seca, né, e rebrotam e florescem novamente quando a chuva
aparece. Então, a vegetação tem essa característica, inclusive, né, o nome já indica Mata Branca, né, Caatinga, o significado é Mata Branca, em função do tipo, né, de planta, de árvores que perduram durante todo o período seco. E, de modo geral, a região Nordeste é conhecida por ser uma região de seca, né? O que é que causa esse fenômeno? Ele é um fenômeno permanente? Na verdade, se a gente fosse considerar permanente, seria assim, durante o ano todo e vários anos naquela condição, mas não é. Nós temos meses, né, que a chuva não aparece, e aí 4 meses do ano com chuva e o restante sem, então a gente não considera uma condição permanente, porque a floresta renasce, né, os animais têm uma alimentação em função das plantas que começam a aparecer novamente na época da chuva, então, na verdade, não é permanente, vamos dizer assim, é provisório, porque depois a chuva volta e o ciclo começa novamente. É interessante, nesse aspecto, a gente também aprender muito com a natureza. Né? Se a natureza, se as plantas, os animais, eles conseguiram se adaptar tão bem, ganhar resistência, né, à temperatura e ao clima, então nós, enquanto seres humanos, precisamos enxergar isso, né? Olhar mais para a natureza para aprendermos com ela. Porque, como o Danuzzi falou, a Mata Branca, a Caatinga, ela inteligentemente, de forma inteligente, ela hiberna um certo período, até para não gastar tanta energia, né? Perde as folhas. Então, esse é um aprendizado também, né? Interessante, tem um agricultor que ele disse que Deus deixou a seca para a gente descansar. Aí você logo fica assustado, nossa, Deus deixou a seca para descansar, mas é porque a gente vai observar que durante o período que eles chamam de inverno, né, durante o período chuvoso, é interessante que você comece a coletar bastante comida para os animais, bastante água, que você consiga armazenar, captar água de chuva, para que no período seco você não sofra tanto. Né? Então é preciso cada vez mais aprender com a natureza, olhar para a natureza e aprender com ela. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas estratégias de convivência depois, né? Mas antes eu queria voltar um pouco para o tema da desertificação, que o professor Danuzzi já mencionou. Por que essa região está sofrendo um pouco com isso, né? Por que esse fenômeno acontece e o que é que pode ser feito para evitá-lo? O principal motivo é o desmatamento. O desmatamento, né, expõe o solo, na verdade, e aí, como consequência, os nutrientes, né, deixam de existir naquela área. Além de exploração indevida pelo homem, como a mineração é um fator, né, que a gente vê muito áreas já desertas. Então, o clima da região favorece a falta de chuva. Então, se a gente juntar todos esses fatores, a gente consegue perceber que aquela área ela se torna improdutiva. E aí ocorre o processo da desertificação. Mas, na verdade, em função desses fatores. O desmatamento é o principal motivo. Então, a ação do homem é uma das principais causas, né? É verdade. Além, assim, o homem causa esse problema, mas ele também pode ter o uso racional do solo, né? Com máquinas, né, evitando a compactação, porque a compactação do solo também é um fator de desertificação. O uso correto da irrigação, né, não expor demais o solo, aproveitar os nutrientes que ele tem, mas numa condição assim, adequada e não retirar exageradamente, né, por muito tempo esses nutrientes. Então, tanto ele causa o problema, mas ele também pode, vamos dizer assim, consertar, usando racionalmente o solo. Certo. E, professor, o senhor é também coordenador da especialização em produção animal no semiárido, né, que é oferecida aqui pelo campus. Que tipo de cuidados os produtores precisam tomar na criação dos animais aqui no semiárido? O primeiro, assim, que a gente observa é a condição de sombra, né, oferecer sombra para os animais no período do dia onde o calor, né, a radiação é maior, água à vontade, alimentos, né, que são, vamos dizer assim, plantas nativas que a região oferece, cultivar essas plantas, proteger esses animais de fatores externos que podem levar a um estresse, né. Então, a orientação que o curso vai dar é nesse sentido, né, de tentar fornecer ao animal uma condição de bem-estar ligada ao ambiente, à alimentação,
até na questão das instalações, e aí preparar ou qualificar uma mão de obra para que essa necessidade, né, de, vamos dizer, de convivência com o semiárido, o curso consiga, no final, levar aos alunos, né, e aí produtores, técnicos que também participam desse curso. E quais são as atividades agropecuárias que são mais indicadas aqui para a região? Bom, acho que antes de tudo a gente precisa, qualquer atividade agropecuária que a gente for pensar, a gente precisa pensar na adaptação, né? Pensar se ela realmente está adaptada à nossa região. E mais do que tudo, em primeiro lugar, conhecer melhor a história do próprio semiárido, né? Acabar com aquela ideia de que é preciso combater a seca. Não se combate um fenômeno natural, se convive com ele. Então, por isso que a gente prefere chamar de convivência com o semiárido. E conviver com o semiárido é a gente usar dessas estratégias, também utilizar a criação apropriada, a plantação apropriada. A gente observar, por exemplo, que a criação de pequenos animais, de animais médios também, de animais de pequeno e médio porte, é o mais apropriado, né? Por conta também da própria caatinga, do próprio sustento, né, da natureza, porque vão degradar bem menos, né, e estão mais apropriados, estão mais adaptados, os animais de pequeno e de médio porte. Né. A agricultura também, a gente pensar sempre em agricultura apropriada, né, pensar, por exemplo, no tipo de forragem que a gente vai utilizar. Então, é olhar para a natureza e observar quais são, que criação é essa, que manejo é esse que a gente precisa realizar com os animais e com as plantas. É interessante o trabalho, por exemplo, dos quintais produtivos. Né? O quintal é uma unidade familiar ao redor da casa, que ali eu posso ter o meu sustento. Né? Eu posso ter o sustento da família e o excedente eu posso vender e também dar o sustento financeiro. Então, são coisas que a gente pode pensar, que pode adaptar, né? Sempre pensar na adaptação, nunca ao combate, porque quando se pensa em combate, a gente vai pensar naquela lógica das obras faraônicas, muitas vezes, né? Que não são apropriadas, pelo contrário, sempre prejudicaram. Se a gente for olhar a nossa história, sempre prejudicaram e sempre judiaram, digamos assim, o nosso semiárido. Há várias instituições de ensino e de pesquisa hoje, né? Como o IFCE, como o nosso campus, que produzem e transferem tecnologia de produção para o semiárido, para os produtores rurais, né? Vocês podem citar alguns exemplos do trabalho que é feito por aqui nesse sentido? Sim, assim, existem muitas instituições que há décadas vêm nessa caminhada da convivência com o semiárido, né? Tem articulações, como por exemplo a ASA, que integra mais de 1.000 instituições que trabalham em todo o semiárido pela convivência com o semiárido. No caso, o Instituto mesmo, o Campus Crato, já vem, né, se preocupando e fazendo trabalhos nessa área. Inclusive, nós tivemos o ano passado um dia de campo, né, na parceria com a Embrapa de Petrolina, onde os produtores, técnicos, alunos participaram dessa atividade que tinha como finalidade mostrar o uso da palma forrageira na alimentação de vacas leiteiras. Então, já é uma forma, né, de aproveitar uma planta nativa na alimentação de grandes animais. E aí entra a questão da transferência de tecnologia, né? O que eles conseguem produzir, de que forma pode ser feita essa produção e sustentável, né, de acordo com a realidade da caatinga e do semiárido. Então, o campus também tem essas atividades e aí a tendência é que a gente consiga, com essas parcerias, né, até com as Embrapas, que estão mais próximas aqui, realizar atividades de transferência e de convívio com o semiárido. Isso sem falar dos trabalhos de conclusão de curso, né, dos alunos de zootecnia, que geralmente pesquisam muito essa questão da alimentação dos animais, né? Sim, inclusive tem trabalhos com carnaúba, né, bagaço de carnaúba, de babaçu, trabalhos com a questão de ambiente, né, a questão de conforto térmico dos animais, já que nossa região tem essa realidade de altas temperaturas, então é uma forma também da gente, através dos trabalhos dos alunos, estar mostrando, né, para o produtor o que ele pode usar na parte vegetal e na parte animal. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês.
Nós encerramos por aqui o quadro Diálogo de hoje e esperamos que vocês tenham aprendido muito sobre essa temática e a gente se vê na próxima edição. Até lá!